ouve Bandeirantes Acontece. De volta com o Bandeirantes Acontece, agora 13h24. Reportagem do Jamil Chad no UOL hoje falando sobre uma perspectiva que a ministra de Direitos Humanos, Macaé Evaristo, revelou de problemas de deportação em massa dos Estados Unidos para o Brasil de brasileiros que não conseguiram validar a situação em território americano. Os consulados têm filas para que isso possa ser feito. Há um número X de certidões que conseguem ser emitidas diariamente e não há, segundo a própria Macaé fala na reportagem, falta estrutura, falta gente para poder fazer isso andar. Eles precisam de alguma forma reforçar esse processo. É um problema, Zaidan, porque deve ter uma quantidade bastante importante de pessoas querendo deixar a situação regular para não ter o destino de uma volta forçada ao Brasil. Ronald, o governo dos Estados Unidos está agindo de forma criminosa. Vale notar que todo e qualquer país, isso é uma obviedade, né? Mas é preciso repisá-la, né? Todo e qualquer país tem o direito de, encontrando alguém que está em seu território sem autorização, um estrangeiro que está lá sem autorização, de determinar que ele saia. Porém, há uma série de questões a serem avaliadas e elas só podem ser avaliadas para uma deportação pelo judiciário. Por quê? Quanto tempo está aqui? No caso dos Estados Unidos, o que diz a lei? Dependendo do tempo que a pessoa está, mesmo não legalizada, ela tem o direito de solicitar sua permanência. O sujeito está há 10 anos, 15, 20 anos. Nós vimos outro dia o caso de um brasileiro. Estavam procurando o pai dele. Ele nasceu no Brasil, esse garoto, mas com 5 anos de idade já morava nos Estados Unidos. Tanto que a governadora falou, não, é um cidadão dos Estados Unidos. É um cidadão de Massachusetts. E o pai dele também. Então, a lei diz isso. O judiciário deve ser ouvido. Para que pondere. Ou então, tem filho nascido nos Estados Unidos. Aí muda completamente. Porque aí, o juiz vai falar, bom, esse sujeito tem um filho, uma filha, de 5 anos, de 7 anos. Ela é cidadã dos Estados Unidos, nasceu aqui. O que o Trump, aliás, queria afrontar. Ele queria afrontar mesmo o direito que a Constituição garante a todo e qualquer que nasceu nos Estados Unidos. Todo e qualquer. Não importa se o pai estava em situação ilegal, se a mãe estava em situação ilegal. Nasceu lá, é cidadão dos Estados Unidos. Então, Ronald, é óbvio que cada caso deve ser avaliado pelo judiciário. Isso foi atropelado. O número de cárceres está se multiplicando, porque, na verdade, as prisões elas acontecerão em um número muito maior daqui a pouco. Hoje há uma certa contenção, porque não tem onde colocar. Não tem onde colocar. Já há crianças separadas de pais, já há pais que foram deportados e a criança ficou sob cuidado do Estado. Isso é um crime. Além, inclusive o governo brasileiro admite isso, esse é um ponto crucial, citado pela Macaé. Pegar leve, considerando o risco de que brasileiros sejam deportados, não para o Brasil, mas para prisões, seja em Guantánamo, aliás, ocupação ilegal. Guantánamo é território cubano ilegalmente ocupado. O acordo expirou há décadas. Cuba disse, não iremos renová-lo. Os Estados Unidos disseram, não. Os termos do acordo são subjetivos e me dá o direito de não concordar com o seu fim. Como assim? Se o acordo acabou e só pode ser renovado se as duas partes concordarem. Ou para El Salvador, aquele cárcere de aluguel do senhor Bukele, recebendo $6 milhões para encarcerar
gente que nunca pisou em El Salvador e que está presa sem julgamento. Então o Brasil tem de lidar com essas ilegalidades, porque há milhões de brasileiros nos Estados Unidos. Milhões. Porém, o número de pessoas numa situação vulnerável do ponto de vista legal é de alguns dezenas de milhares, né? Então, é preciso ter cuidado para não expor essas pessoas ao crime que está sendo cometido pelo governo Trump de enviar sem julgamento estrangeiros para prisões sem julgamento. E no caso de El Salvador, com determinação de pena. E em Guantánamo, esquece. Eles fazem o que bem entendem lá. Os muçulmanos que foram levados para Guantánamo foram torturados. E ninguém falou nada. O judiciário territorial tentou saber o que estava acontecendo e não conseguiu modificar coisa alguma. O senhor Obama prometeu fechar a prisão em Guantánamo e não cumpriu a promessa. Não conseguiu. Disseram não vai fechar e não fechou. Então é preciso cuidado, sim. Claro, e a capacidade de receber essa gente aqui. Porque muitos chegam sem nada, né? Foram tentar a vida sem lenço e sem documento, foram para os Estados Unidos. E agora estão de volta na mesma situação. Então é preciso ter uma maneira de acolhê-los aqui, Ronald. 3 horas e 30 minutos.